Hoje eu quero te explicar com profundidade o que realmente é o intestino permeável, porque ele se tornou uma das condições mais subdiagnosticadas da atualidade e como ele está diretamente ligado a sintomas que vão desde inchaço e fadiga até doenças autoimunes, ansiedade, depressão e inflamação crônica. Este não é um daqueles conteúdos superficiais. Aqui você vai entender o processo de forma prática, baseada em estudos, e vai saber exatamente o que pode fazer a partir de agora para iniciar sua recuperação intestinal. O termo intestino permeável, também chamado de aumento da permeabilidade intestinal ou leaky gut, se refere a um enfraquecimento da barreira intestinal. Para entender isso, é importante lembrar que o intestino não é apenas um tubo que processa alimento. Ele é uma estrutura altamente especializada, formada por células epiteliais unidas por proteínas chamadas tight junctions, verdadeiras costuras microscópicas que controlam o que pode atravessar da luz intestinal para a corrente sanguínea. Quando o intestino está saudável, essa barreira funciona como um filtro inteligente. Ela permite a passagem de nutrientes, vitaminas, água e minerais, enquanto impede toxinas, fragmentos bacterianos e proteínas mal digeridas de entrarem no corpo. Mas quando essa barreira se torna permeável, essas costuras se afrouxam. E isso muda tudo, porque agora substâncias que nunca deveriam atravessar começam a vazar para a circulação. E o corpo reage a esse vazamento como reagiria a qualquer invasor, com inflamação. Estudos publicados em revistas como Nature Reviews, Gastroenterology and Hepatology, Gut, Cell e Journal of Autoimmunity mostram consistentemente que o aumento da permeabilidade intestinal está envolvido em diversas condições modernas, não apenas doenças digestivas, mas também distúrbios metabólicos, transtornos de humor, alergias, doenças autoimunes como artrite reumatoide e tireoidite de Hashimoto, sobrepeso, síndrome metabólica e até alterações cognitivas. Para entender o intestino permeável, precisamos compreender o papel das toxinas bacterianas chamadas LPS, lipopolissacarídeos. Elas são fragmentos da parede de bactérias gram-negativas que vivem naturalmente no intestino. Quando a barreira intestinal está íntegra, o LPS permanece onde deve estar. Mas quando a barreira está fragilizada, esses fragmentos passam para a corrente sanguínea, ativando o sistema imunológico de maneira agressiva. Isso desencadeia a chamada inflamação metabólica de baixo grau, um tipo de inflamação silenciosa que pode durar anos sem sintomas evidentes, mas que cria terreno fértil para doenças crônicas. E o que causa esse aumento da permeabilidade intestinal? Não existe uma única causa, mas sim um conjunto de fatores que, somados, vão desgastando a barreira intestinal ao longo do tempo. A alimentação industrializada é um dos principais fatores. O consumo frequente de ultraprocessados, gorduras oxidadas, açúcares refinados, aditivos químicos, emulsificantes e produtos pobres em fibras prejudicam o microbioma e provocam inflamação local. Estudos mostram que emulsificantes como carboximetil, celulose e polissorbato 80 afetam diretamente o muco intestinal e aumentam a permeabilidade. Outro fator muito importante é o glúten, especificamente a proteína gliadina. Em indivíduos sensíveis, e isso é mais comum do que se acredita, a gliadina estimula a liberação da proteína zonulina, que literalmente abre as tight junctions, aumentando a permeabilidade intestinal. Isso não é teoria, é ciência publicada em periódicos como Nutrients e Gastroenterology. O estresse crônico é outro elemento crítico. O cortisol elevado afina a barreira intestinal e altera o ritmo de renovação das células epiteliais.
Um estudo do Journal of Physiology mostrou que o estresse por si só é capaz de aumentar a permeabilidade intestinal, independente da alimentação. O sono também desempenha um papel fundamental. Dormir mal desregula o eixo intestino-cérebro, muda o perfil da microbiota e aumenta marcadores inflamatórios intestinais. Noites ruins, repetidas ao longo dos anos, constroem um intestino frágil. O uso recorrente de anti-inflamatórios, antibióticos, anticoncepcionais e até mesmo alguns antiácidos também altera a microbiota e enfraquece a barreira intestinal. Não se trata de demonizar medicamentos, eles salvam vidas, mas de reconhecer que seu uso repetido cobra um preço do intestino. E então chegamos à microbiota, talvez a peça mais importante de todas. Quando as bactérias boas diminuem e as espécies pró-inflamatórias aumentam, a barreira intestinal perde sua maior proteção. Isso porque as boas bactérias produzem ácidos graxos de cadeia curta, especialmente o butirato, que é a principal fonte de energia das células intestinais e o maior fortalecedor das tight junctions. Estudos mostram que pacientes com permeabilidade intestinal têm níveis significativamente mais baixos de butirato. E o que acontece quando o intestino está permeável? A primeira consequência é a inflamação sistêmica. A segunda é a ativação constante do sistema imunológico. A terceira é o desbalanço hormonal. A quarta é um efeito dominó que começa no intestino, passa pelo fígado, chega ao cérebro e repercute no corpo inteiro. Sintomas que muita gente acha normais, como inchaço, gases em excesso, cansaço após comer, dor abdominal, dificuldade de concentração, pele inflamada, alergias, queda de cabelo, compulsão alimentar, ansiedade e irritabilidade. Frequentemente são sinais de um intestino com a barreira comprometida. E o mais preocupante é que a medicina tradicional, em muitos casos, ainda não olha para isso como deveria. Não existe um exame único capaz de diagnosticar o intestino permeável de forma definitiva. Os marcadores laboratoriais, como zonulina, LPS e anticorpos anti-LPS, ajudam, mas não contam a história inteira. A avaliação clínica completa, feita por um profissional qualificado, é essencial. A boa notícia é que o intestino pode ser reparado. A barreira intestinal se regenera rapidamente quando recebe os estímulos corretos. E aqui entra o modelo funcional integrativo, que trabalha com as causas e não apenas com os sintomas. O primeiro passo é remover gatilhos inflamatórios. Para muitas pessoas, isso inclui reduzir temporariamente glúten, laticínios, açúcar e ultraprocessados. Cada caso é único, mas reduzir esses alimentos por algumas semanas já pode gerar uma melhora enorme nos sintomas. O segundo passo é reparar a barreira intestinal com nutrientes essenciais: glutamina, zinco, colágeno, ômega 3, vitamina D e polifenóis são destaques na literatura científica. A glutamina, por exemplo, é o principal combustível dos enterócitos, e estudos mostram sua eficácia na recuperação da integridade intestinal. O terceiro passo é restaurar a microbiota. Isso se faz com fibras prebióticas como aveia, psyllium, banana verde, legumes e vegetais variados. O objetivo é aumentar naturalmente a produção de butirato. Probióticos específicos também podem ser usados, sempre orientados por um profissional. O quarto passo é regular o estilo de vida: sono, estresse e movimento. Quando você dorme bem, a microbiota se reorganiza. Quando você gerencia o estresse, o cortisol deixa de atacar a barreira intestinal. Quando você se movimenta, a circulação melhora e os hormônios anti-inflamatórios sobem. Com essa combinação, remover, reparar, restaurar e regular, o intestino começa a se regenerar. E quando o intestino melhora, a inflamação cai. Quando a inflamação cai,
o corpo inteiro responde e você começa a perceber mudanças reais, mais energia, digestão leve, menos inchaço, melhora do humor, clareza mental, imunidade mais forte, pele mais bonita e um equilíbrio geral que muitas pessoas acham impossível depois de anos sofrendo. O intestino permeável não é um diagnóstico de moda, é um mecanismo biológico real, estudado, documentado e profundamente relevante para a saúde moderna. E o que torna tudo isso ainda mais importante é que você pode começar a transformar sua saúde a partir de hoje. E se você quer dar o próximo passo, aprofundar esse conhecimento e aprender como restaurar seu intestino com um guia simples, natural e totalmente estruturado, eu deixei na descrição o link para o guia Melhore seu intestino. É um material completo para você começar essa mudança ainda hoje. Se este vídeo trouxe clareza para você, se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. A saúde começa no intestino, e quando você entende isso, tudo muda.